Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sou irmão em Cristo Francisco Brito, trazendo mais um vídeo sobre temas bíblicos, mais um vídeo de mensagem da Palavra de Deus, Bíblia, que é Bíblia pura, que é um espaço que eu utilizo apenas para levar a Palavra de Deus. Nessa oportunidade eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: as línguas estranhas ou as línguas espirituais são idiomas terrenos? Existem algumas pessoas que interpretam, por motivo de interpretarem mal, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu naquele evento religioso do Pentecostes, dizem que as línguas espirituais faladas por aqueles que são batizados com o Espírito Santo são idiomas, né? É o inglês, a pessoa fala inglês, fala japonês, fala em qualquer idioma terreno, espanhol, né? Será que a Bíblia concorda com isso? É claro que não, irmãos. Se você abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer que língua estranha, quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe aquele dom de língua estranha, que é a mesma coisa. Tem gente que faz distinção. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dom de língua é outra, dom de língua, dom é uma coisa, batismo com... Não, irmão, isso é um embaraço. Batismo com o Espírito Santo, dom de língua, tudo é a mesma coisa, conforme explicou nosso amado irmão Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Ele chama o batismo com o Espírito Santo de dom do Espírito Santo, e diz que é a mesma coisa do cumprimento da profecia feita por Jesus e que também foi feita por João Batista. Atos capítulo 11, a Bíblia resume isso aí tudinho. Então, batismo com o Espírito Santo, dom de língua, promessa do Pai, são só termos, mas na verdade tudo se refere ao recebimento do poder quando são batizados com o Espírito Santo, e que a característica é o falar em línguas, que é outra polêmica, né? Será que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, todos têm que falar em línguas? A minha resposta é sim. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Por quê? Porque você lê em todo o livro de Atos dos Apóstolos e as experiências vividas ali dos batizados com o Espírito Santo, não há um só que tenha sido batizado com o Espírito Santo ali e diga que ele não falou em língua. Então uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo, no sentido de uma animação, um crente motivado, animado pelo Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito, dos frutos do Espírito Santo, mas o crente batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, ele vai falar em línguas estranhas, ele vai falar no idioma espiritual, porque é a Bíblia quem diz. Mas o tema de hoje não é esse. O tema é: a pessoa que fala em língua estranha, né, é idioma terreno? Não, né? Você lê aqui em 1 Coríntios capítulo 14, a palavra de Deus dá toda a explicação, só sobre o dom de língua. E ele vai dizer o seguinte, porque 1 Coríntios 14 e 2. 1 Coríntios 14 e 2. Diz assim: o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então pronto, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Esse versículo aqui já seria suficiente para uma pessoa bem entendedora e humilde, né? Não fala aos homens, só fala a Deus, e a Bíblia diz claramente: ninguém o entende. A Bíblia diz claramente isso. Outra prova, a Bíblia vai nos dizer, aqui ainda no capítulo 14, do livro de 1 Coríntios 14, vai dizer o seguinte, olha o que diz assim, ó. Assim, o 12, versículo 12 em diante. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurem sobejar neles para a edificação da igreja. O que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Manda orar para que você possa interpretar. Pedir a Deus. Ora, se fosse idioma, bastava você fazer um curso de inglês ou espanhol, meu irmão, para entender. Então precisa orar pedindo a Deus para entender. Diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí ele vai dizer mais na frente assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. O versículo 27. Se alguém falar a língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E mais atrás, no capítulo 12, diz assim, ó. Capítulo 12 de Coríntios, 12 e 11, diz assim. 12 e 10.
fala que há variedade de línguas e há outro, a interpretação das línguas. A interpretação das línguas é um dom do Espírito Santo. Ora, se ninguém o entende, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 2, que ninguém o entende, só Deus. E aqui no 12 e 10, diz que é necessário um outro dom, que é o dom da interpretação de línguas, para poder saber o que se diz, prova que não é nenhum idioma terreno. Ou será que o Espírito Santo vai dar a alguém o dom de entender inglês? O dom de entender espanhol? A Bíblia mostra que a língua estranha é uma língua espiritual. É um idioma espiritual, um idioma celestial. E que para entendê-lo, para falar, é necessário o Espírito Santo lhe usar, lhe dar capacidade para falar. E para entender, também necessita que o Espírito Santo nos capacite a entender. É dois dons. É um dom para falar, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, e um dom para entender, que o Espírito Santo também já é outro dom que o Espírito Santo precisa lhe dar. Ou seja, se há necessidade de dois dons, primeiro para falar e o segundo para entender, mostra que não é nenhum idioma terreno, é tudo coisa do céu, é tudo coisa espiritual, não é nada da terra. E a Bíblia é muito clara quando diz aqui que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, é uma coisa totalmente espiritual. Quando ele diz em espírito fala de mistérios, demonstra que é algo totalmente do mundo espiritual. Não é inglês nem espanhol que o irmão está falando, não. Aí você diz assim, irmão, como é que você explica então? Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, que as pessoas ouviam e entendiam. A Bíblia diz lá que eles falavam a língua espiritual, foram batizados e falavam a língua conforme o Espírito Santo concedia. Está escrito lá. Portanto, ali, a meu ver, houve um milagre do Espírito Santo, que ele concedeu que os ouvintes entendessem, como se o Espírito Santo tivesse dado momentaneamente, apenas naquela experiência ali, a capacidade dos ouvintes entenderem, como se eles tivessem recebido momentaneamente o dom da interpretação, a capacidade da interpretação. Mas aquilo você não vê mais acontecendo em parte alguma. E a Bíblia assevera aqui em 1 Coríntios 14, que a língua estranha ninguém o entende. Todo o capítulo o apóstolo Paulo vai argumentar em cima disso. Tanto que ele diz, você estiver orando, não tiver quem interprete, fale consigo mesmo e com Deus. Porque você fala, mas o entendimento não tem proveito, porque ninguém entende. Ele vai argumentar em cima disso. Então quem fala língua estranha, a meu ver, pela Bíblia Sagrada, baseado em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, comparando, que há necessidade do dom do Espírito para falar e a necessidade de outro dom do Espírito para entender, então não é idioma terreno. Eu mesmo que falo língua, para mim entender esse idioma, eu tenho que ter um dom para mim mesmo entender o que eu falo. Ou alguém vai ter o dom para entender o que eu falo quando estiver me ouvindo. Então quem fala língua estranha, após ser batizado com o Espírito Santo, ele não fala em idioma terreno, ele fala no idioma do céu, ele fala a língua do Espírito Santo. E para entender essa língua do Espírito Santo, tem que ser concedido pelo Espírito Santo, para que você entenda a língua do Espírito Santo. Então é isso que, a meu ver, é isso que a Bíblia ensina, né? Primeiro, quem foi batizado com o Espírito Santo vai falar em língua, porque no livro de Atos dos Apóstolos não mostra nenhum, não há fundamento na Bíblia para dizer que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e não fala língua. Porque o batismo com o Espírito Santo é isso, é um revestimento de poder e você fala em língua espiritual. A Bíblia mostra, consiste nisso. E não é idioma terreno, é idioma do céu. Irmão, como explicar a pessoas que um irmão que nunca falou inglês, de repente é tomado em profecia e tudo, e começa a falar, profetizando em inglês? Ah, ali é outra área. A meu ver é outra área. A meu ver ali, Deus usou aquele irmão em profecia, e Deus usou ele falando inglês para aquela pessoa, foi um milagre. Mas não que fosse o dom de língua. Porque o dom de língua, pelo que a Bíblia mostra, é algo 100% espiritual. Não é um idioma terreno. A Bíblia diz claramente, quem fala língua só fala a Deus, não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende. E ele fala em espírito de mistérios espirituais. Então, a Bíblia descreve o dom de língua, 1 Coríntios 14, 2, como algo 100% espiritual, irmão. Agora, se um irmão for usado em profecia, e Deus deu a ele a capacidade de falar em inglês para outra pessoa, profetizar em inglês, aí é outra coisa. Aí Deus usou ele milagrosamente para falar em inglês para a pessoa. Mas se ele está falando em inglês, ele não está falando de idioma do Espírito Santo. Ou será que lá no céu todo mundo fala inglês? Ou será que lá no céu todo mundo fala espanhol? Não, irmão. Lá no céu ele fala a língua do Espírito Santo, a língua de Deus, o idioma de Jeová. Então, a meu ver pela Bíblia, o que fala em língua estranha não é idioma terreno. Atos dos Apóstolos, com exceção.
como se Deus tivesse dado momentaneamente o dom e a capacidade daquelas pessoas entenderem. O que na verdade a regra pela Bíblia, pelo que a Bíblia diz, não acontece, não é assim. Só entende quem tem o dom de interpretar. 1 Coríntios 12 e 10. Então, isso é o fundamento que a Bíblia nos dá. Fora disso, a meu ver, é achismo. É achismo e pessoas que colocam as experiências acima da Bíblia, né? Se você não sabia, tem gente por aí fazendo curso de como falar língua estranha. Curso. Aí o cara fica ensinando. Quer dizer, não existe isso. A língua estranha, o batismo com o Espírito Santo, é algo originário do mundo espiritual. É tudo espiritual. É um idioma espiritual, um idioma do Espírito Santo. Para falar tem que o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo, tem que receber esse dom do Espírito Santo. É um revestimento de poder para pregar o Evangelho. E para interpretar também tem que ter uma capacidade do Espírito Santo, que chama-se o dom da interpretação das línguas. Para falar, tem que ter uma capacidade do Espírito Santo. E para entender, tem que ter também a capacidade do Espírito Santo, que é outro dom, o dom da interpretação. Então, de acordo com o meu ponto de vista, baseado na Bíblia, quem fala língua estranha não fala nenhum idioma terreno. Essas experiências de irmãos que falaram inglês ou qualquer outro idioma, sem ter estudado, sem conhecer, Deus usou ele daquela forma, profetizando daquela forma, para dar uma mensagem profética, e usou ele daquela forma. Houve um milagre ali na boca do irmão. Mas se ele falou inglês ou espanhol, ele não falou língua estranha. Porque língua estranha não é inglês, espanhol, nem chinês, nem idioma nenhum. É um idioma do Espírito Santo. Ele fala em mistérios, ele fala em espírito, e tem que ter o dom do Espírito Santo para entender o que se diz. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Espero ter esclarecido. Reexamine Atos capítulo 2. Leia o livro de Atos para ver ali as manifestações do batismo com o Espírito Santo, para você ter uma profundidade. Leia 1 Coríntios 12 todo, 1 Coríntios 14 todo, para você ter uma visão panorâmica desse assunto e você chegar também às suas próprias conclusões. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Deus lhe ilumine, que Deus lhe guie dentro da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Até o nosso próximo encontro.